A palavra do Senhor hoje encontra na carta de Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Ouçamos a palavra do Senhor. Porque Cristo enviou-me não para batizar, disse Paulo, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Versículo 18, ele vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É preciso entender aqui, Paulo, Pedro escrevendo, ele disse que os escritos de Paulo são difíceis de ser compreendidos. É o apóstolo Pedro, não sei se você já leu, mas o próprio Pedro diz isso. Mas Pedro também chama os escritos de Paulo de escritura, E aí, Paulo é um apóstolo abortivo, como ele chamou, mas um homem de vários encontros com Jesus para escrever o que escreveu sobre a revelação do Espírito Santo. Então Paulo está colocando, e como é difícil de entender, ele não está falando em si da cruz. Não. Ele está falando do instrumento que foi usado para que Jesus pudesse ali naquele instrumento, naquela peça chamada cruz, provar o seu amor por mim, por você e por nós. Então, para muitos, quando fala da cruz é loucura, mas para nós salvos, para nós remidos, para nós que somos chamados, escolhidos e estamos colocando diante do Senhor todos os dias, a palavra da cruz, ela é, como disse Paulo aqui, olha o que ele disse, ela é o poder de Deus. Vamos entender isso, porque eu costumo dizer que nós, na caminhada de muitos dias na terra, nós costumamos esquecer o que Jesus fez por nós, Quando Deus, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer, viu que toda a criação estava perdida, toda a criação tinha pecado, todo o povo que estava sobre a face da terra, e a terra gemendo de pecado, de muitos pecados, e os pecados crescendo. Satanás tinha, de uma certa forma, levado a melhor no nosso entendimento, não é mesmo? Podemos pensar assim, numa visão mais ampla, podemos entender que Deus olhando disse, olha, está tudo perdido. Então Jesus, isso não está escrito aqui, irmãos, mas você pode entender assim. Então eu creio que Jesus levantou e disse, Pai, nem tudo está perdido, Se o Senhor me mandar lá embaixo e me enviar lá, nós vamos mudar a história desse povo, de toda a raça humana que o Senhor criou para que nos adorasse, E Deus concordou e assim fez. E para cumprir, eu quero melhorar isso aqui, nem para cumprir as promessas, porque Deus não falha em suas promessas. Ele disse que de uma mulher nasceria um que me vingaria, ou mataria, ou pisaria a cabeça da serpente, e as promessas vieram. Ele disse e revelou o profeta Isaías que de uma virgem nasceria um que seria chamado Salvador da humanidade, e ele chegou a determinar a cidade de qual nasceria. Então suas promessas precisavam cumprir, porque Deus, ele fala e cumpre, não é como homem, não é mesmo? Então veja bem, então Jesus nasce de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito, e ele cresce, e ele torna-se 100% homem, 100% Deus. E quando chega o período do seu ministério, uma data aí que é muito discutida, uns dizem que é 27, outros dizem que é 30, outros dizem que é mais do que isso, Mas se nós formos estudar a Bíblia, não quero entrar nesses detalhes aqui, senão nós temos que ter mais de 2 horas aqui para a gente estar falando desse assunto. Mas quando nós entramos nesse detalhe das datas e essas questões, nós vemos que Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 5 da era anterior, não da era cristã. Quer dizer, a partir daí começou a era cristã, Então, mas nós não vamos entrar nisso aqui.
Mas Jesus começa o seu ministério e executa o seu ministério como havia determinado Deus, e nos seus 3 anos e meio de ministério, muitas coisas aconteceram. Mas levou ele ao quê? A conquistar e adquirir uma inveja muito grande entre o povo chamado do povo de Deus, o povo judeu. E como Roma estava ali no comando de todas as coisas praticamente, e como era costume deles soltar um ladrão no período da festa da Páscoa, né? Soltar alguém, soltaram Barrabás e crucificaram Jesus. Estou adiantando aqui. E ao levar Jesus ao pretório, chamado a área de interrogação de Pilatos, levaram Jesus ali. Jesus é interrogado e eles ali fazem muitas covardias com Jesus. É disso que nós esquecemos, né? Jesus é tirado a sua roupa, eles cospem na cara dele, eles colocam a venda em seus olhos e batem nele e dizem: aí, fala quem te bateu, você não é Deus? Fala quem te bateu, com gozação, né? Com abuso de Jesus. E leva ele até Pilatos, e Pilatos faz várias perguntas, e Jesus fica quietinho, tranquilo, né? E Jesus então libera, e Pilatos libera Jesus. Libera Jesus e eles açoitam Jesus com um chicote trançado, que na ponta dele tinha um osso de carneiro, que era colocado, e aquele chicote corta a carne de Jesus, tira de uma maneira terrível, o sangue sai, né? Coloca uma coroa de espinho, coloca uma cruz sobre os seus ombros, e coloca Jesus a caminhar pela via dolorosa, que é chamada do pretório, até o alto do Gólgota. E Jesus caminha, e quando Jesus não está aguentando mais, que ele está de joelho, está vindo da roça um certo Simão Cirineu, que eles pegam ele e colocam a cruz sobre os ombros dele, para ajudar a levar até o alto do Gólgota. E quando ali chega, há 2 ladrões crucificados, uma à direita e outra à esquerda, e eles colocam Jesus no madeiro e mete o prego não, né, o cravo nas suas mãos, nos seus pés, fura, sem nenhuma anestesia, fura com martelo, de uma forma bárbara, terrível, e coloca Jesus em pé naquela cruz. A Bíblia vai nos fazer entender, e nós lendo e pesquisando vamos entender que a cruz era maior, e Jesus ele vai ser esticado naquela cruz. Então veja só, e quando coloca no buraco a cruz, eles não colocam assim com delicadeza, eles soltam a cruz e dão um arranco muito grande, e Jesus ainda, o corpo desce mais um pouco. E naquele momento, Jesus tem sede, eles colocam vinagre numa esponja e passa nos lábios de Jesus. E logo depois fura o seu lábio com uma lança, e assim Jesus dá um suspiro e diz: tudo está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é sepultado, José de Arimateia leva e o coloca em um túmulo novo, mas ao 3º dia, como ele disse que Jonas ficaria 3 dias, 3 noites, assim como ficou Jonas 3 dias, 3 noites no seio do peixe, no ventre do peixe, ficaria o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ele ressuscita para a honra e para a glória do nome do Senhor Deus. Muitos esquecem disso e não lembram mais. E aí a cruz torna-se vergonha. Mas para mim, que creio nele e creio na volta dele, sei que ele vai voltar, é poder de Deus. Sabe por quê? Porque foi nela que ele cravou, nela, na própria cruz, ele cravou a cédula. A cédula, você pode entender de outra forma, eu vou te dar um nome melhor para você entender. Ele cravou a letra. Quando você põe o dinheiro emprestado com alguém, você faz uma letra, né? Ele cravou na cédula a letra da dívida que eu e você tinha nessa terra com Satanás, sabe? Com ele, os pecados que nós tínhamos. Então ele cravou a letra da dívida e disse para Satanás: está paga a conta. Está paga a conta, nenhum deles te deve nada mais. Portanto, nós não devemos ter vergonha da cruz, nós devemos entender que ela é poder de Deus para aqueles que creem. É só você lembrar do martírio, da via dolorosa,
dolorosa, de tudo aquilo que Ele passou por mim e por você. Então você vai entender que vale a pena olhar para a cruz, na cruz, lembrar na sua memória, levar, fechar os olhos e poder ver a cruz e entender: nela, meu Jesus pagou o preço pela minha liberdade, para eu poder entrar no céu pela porta, para eu poder entrar no céu pela única porta e encontrar o meu Jesus. Então, eu te digo, não é vergonha para mim, não é vergonha para você, não pode ser. Nós temos que entender que é poder de Deus que muda a história de toda a raça humana. Mas infelizmente, nos dias atuais, tem muitos esquecendo de todo o sacrifício vicário de Jesus. Tem muitos esquecendo de tudo que Jesus fez e trocando Jesus por um baseado de maconha, trocando Jesus por um cigarro, trocando Jesus por uma cachaça, trocando Jesus por uma noite, como você diz aí, uma noite maravilhosa, trocando Jesus. Eu tenho que controlar aqui, senão eu vou falar algo aqui que você vai dizer: pastor, o senhor não pode falar isso. Mas é verdade, porque se eu tivesse pessoalmente com você, eu falaria. Você está trocando Jesus por coisas miseráveis, banais, que não valem nada. Eu estou aqui nessa noite para te dizer: recomece a tua história, repagina, né? Acho que essa é a palavra mesmo, né? Repaginar. Volte atrás todas as folhas e começa a ver aonde você está trocando ele por coisas que não valem nada, por porcaria, por uma pedra de crack, por uma fileira de cocaína. Você está trocando ele por tantas coisas podres, pelo adultério, pela prostituição e tantas outras coisas. Não troque Jesus por nada, porque Ele te ama e Ele nunca vai te abandonar. Não há não dele para você, porque Ele está te esperando, Ele está te aguardando. Então volte para Ele. Lembre nessa noite, ouça essa palavra, deixe essa palavra encontrar um lugar no teu coração, ou se remói. Quem sabe, eu creio que você vai repaginar a sua vida e você vai encontrar Jesus e vai olhar com os olhos fechados e ver a cruz e vai dizer: ela é poder de Deus, pois o poder que nela foi passado tem poder para mudar a minha história. Você pode dizer: mudou a história do pastor Narciso? Vai mudar a minha. Creia somente e toma uma posição diante do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua palavra, a sua vida, e que você possa lembrar que a cruz é poder de Deus. Pai amado, Deus querido,